Eu gostaria, neste momento, de saudar a Igreja de Setúbal por mais um aniversário a partir da fundação ou da construção do vosso templo. E agradecer o convite que me foi dirigido para, em nome eh, da família que esteves, poder dirigir-vos algumas palavras neste dia. Temos a recordar a passagem do meu pai como pastor da Igreja de Setúbal, que me permitiu acompanhar um pouco da história da vossa igreja. E recordo o dia em que o meu pai proferiu oficialmente o último culto aí na vossa igreja, em que os 3 filhos estavam presentes e pudemos presenciar a sua satisfação, porque, como ele próprio referiu, eram os 3 filhos, eram 3 anciãos da igreja. E sem dúvida alguma que isto resultou do nosso companheirismo, nomeadamente da infância, porque a partir de determinada altura, a luta pela dispensa das aulas no dia de sábado levou a que nós tivéssemos de sair de casa, porque os meus pais estavam, na altura, nas missões em Angola, para permanecermos em várias cidades que foram sucedendo em colégios privados, para que não houvesse problemas com as aulas no dia de sábado. E é interessante nós vermos e verificarmos que nesse período em que era preciso contactar essas escolas, esses colégios privados, a minha mãe teve uma preponderância grande, porque era ela que ia e sempre quis que pelo menos eu a acompanhássemos na na entrevista para obter a dispensa das aulas de sábado. E graças a Deus, com alguma luta muitas vezes, sempre foi conseguido essa dispensa. E a sua firmeza influenciou-me profundamente, de tal maneira que quando eu vim para o continente, no sentido de terminar os estudos eh, do então chamado terceiro ciclo do liceu, para depois prosseguir os estudos na universidade, isso serviu-me de grande utilidade, porque na igreja que me acolheu na altura, a igreja de Coimbra, eu passei a empregar um pouco da experiência que eu tinha conseguido no acompanhamento da minha mãe para ajudar os estudantes da igreja que enfrentavam dificuldades para a obtenção da dispensa no dia de sábado.
E não posso deixar de recordar algo que me tocou profundamente, e creio que também aos meus irmãos, quando eu teria talvez os meus 8, 9 anos no máximo, avizinhava-se uma assembleia da Conferência Geral aqui na Europa, creio que na Áustria, e o meu pai foi convidado para fazer parte da integração, ou para integrar, melhor dizendo, a comitiva da União Portuguesa. Mas nessa altura que estávamos nos Açores, surgiu um problema. Havia um grupo dissidente que estava a fazer uma campanha em várias ilhas dos Açores e o meu pai resolveu abdicar da ida à reunião da Conferência Geral para ir, como ele dizia na altura, defender o nosso rebanho. Eu que na altura estava já ansioso para ver se conseguia deslocar-me também com, no espírito de aventura, talvez, para fazer uma viagem a um país estrangeiro. É certo que fiquei um tanto ou quanto sem saber, afinal, o que é que iria acontecer. Mas de qualquer maneira, essa atitude tocou-me profundamente e influenciou a minha vivência futura, em relação, sobretudo, à Igreja. De tal maneira que eu ainda hoje recordo com saudade os ensinos que esta experiência, que muito resumidamente acabo de relatar, influenciou na minha formação espiritual. E há um outro fator que eu gostaria de salientar, que a minha mãe estava sempre presente na igreja e desempenhou as suas funções como esposa de pastor, como missionária, sem esquecer o seu papel de mãe. De tal maneira que, e segundo aquilo que nós hoje sabemos e que a ciência procura comprovar, ela nunca deixou de ir à igreja durante toda a gravidez. E, nomeadamente, na parte final da gravidez, a partir no terceiro trimestre, em que está provado hoje que o feto, a terminar o seu desenvolvimento, é capaz de fixar, de memorizar vários sons que ele vai ouvindo. E estou absolutamente convencido que os cultos, que as orações, que os hinos que na altura cantavam, deve ter tido uma influência fundamental no meu trajeto dentro da igreja. Foi uma função pastoral que eu hoje só tenho de agradecer a Deus pelos pais que me concederam. Eu creio que este testemunho
é sem dúvida alguma partilhado pelos meus irmãos. O meu irmão mais novo talvez seja aquele que teve a possibilidade de mais tempo ficar em casa, embora isso não tenha impedido que tivesse também algumas vezes de ter de estudar fora de casa, mas circunstâncias talvez melhores. Já havia outras soluções que foram aproveitadas. E neste momento em que nós estamos a viver um período extremamente preocupante, todas estas lições que aprendi na infância e que permitiram que, a partir dos 12 anos, a altura em que eu saí de casa para prosseguir os estudos, me sustentaram na igreja, onde eu encontrei aquele calor humano que me estava que faltava noutras alturas. E graças a Deus, porque o meu trajeto se prolongou, resisti a muitos períodos em que houve algumas dificuldades e, neste momento, só posso render graças a Deus e olhar para a situação que nós estamos a viver neste momento como uma oportunidade para nós podermos demonstrar não só aos nossos irmãos crentes, mas também àqueles com quem contactamos, a natureza, o caráter da nossa fé. É uma oportunidade que nós não podemos desprezar. E creio bem que a Igreja de Setúbal, aliás, como todas as outras igrejas no nosso país e no mundo inteiro, poderão desenvolver uma atitude de oportunidade para espalharmos a mensagem e abreviarmos a vinda do nosso Salvador. Um grande abraço para todos e vamos avançar na certeza de que Deus não nos abandona e que Ele está sempre ao nosso lado.